Eu particularmente acredito e gosto muito dessas medidas administrativas porque elas contribuem junto com as medidas técnicas para formar aquele campo ali de segurança que vai evitar acidentes em espaços confinados. Primeira medida administrativa, pessoal. Manter um cadastro atualizado dos espaços confinados existentes da empresa, ok? Incluindo aí aqueles que estão desativados e informar os riscos existentes em cada um desses espaços confinados. Próxima medida administrativa é definir medidas para isolar, sinalizar, controlar ou eliminar os riscos do espaço confinado. A NR33, pessoal, ela tem uma característica aí de, às vezes, acontecem algumas redundâncias, ok? Entre os elementos aí da norma, tá? O que ele está dizendo aqui foi uma coisa que a gente já falou lá atrás, a questão da sinalização do espaço confinado. O que tem de diferente aqui é que você pode considerar o espaço confinado em duas situações, né? Enquanto ele está em operação, enquanto ele está sendo preparado para sofrer o trabalho. Tá? Enquanto ele está em operação e está fechado, você pode simplesmente sinalizar com a placa conforme o anexo 1 desta ANR. Agora, o espaço confinado foi aberto, vai ser preparado para a entrada, você tem que pensar em outras sinalizações. A gente já falou dos cones e das fitas para isolar a área. Você pode colocar sinalizações de que o risco agora no espaço confinado está controlado, porém só é permitida a entrada após a emissão de PET, ok? Então você deve considerar outros tipos de sinalizações no momento do trabalho, tudo bem? Outra medida administrativa, manter a sinalização permanente junto à entrada do espaço confinado. Já falamos sobre isso, conforme o anexo 1. Próxima medida, implementar procedimento para trabalho em espaço confinado. E aí, pessoal, aqui tem muita dúvida, tá? Implementar procedimento. O que significa implementar procedimento, pessoal? Implementar um procedimento é o quê? É escrever. Escrever o procedimento. Escrever aquilo que é feito da forma correta, como deve ser feito da forma correta, ok? O procedimento você vai sentar lá no seu, se você não tem o procedimento pronto, você tem que sentar lá no seu computador, abrir lá o teu editor de texto, digitar, escrever esse procedimento. Esse procedimento vai ser escrito para que tipo de trabalho? Para quem vai ficar dentro do espaço confinado, para os trabalhadores? Qual é a responsabilidade, qual é o trabalho do vigia? Como é que ele trabalha? Como que o supervisor trabalha? Ok? Isso tudo tem que ser escrito, documentado, tudo bem? Então, repetindo, implementar o procedimento é escrever, tá? Você tem que escrever o que você faz antes de entrar, ou seja, a etapa de abertura. Você tem que escrever como o trabalho é executado, e sobre o encerramento das atividades. Tá? É importantíssimo incluir no procedimento a necessidade de emissão da PET e o seu posterior encerramento. Acabou o trabalho, encerra a PET, ok? E você deve, como eu já falei, incluir as atividades executadas por quem também está fora do espaço confinado, o vigia e o supervisor, ok? É isso daí. Muito importante esses procedimentos. Uma outra medida administrativa importante é adaptar a PET à realidade da empresa. Caso exista na sua empresa uma necessidade que não está contemplada, você deve incluir, ok? Essa responsabilidade ela é de quem? Ela é do responsável técnico, tá legal? É ele que deve incluir na PET avaliações ou monitoramentos que sejam pertinentes à realidade da empresa. Bom, próxima medida, preencher e assinar e datar a PET em 3 vias antes da entrada, tá legal? Por que 3 vias? Trabalhador, vigia, supervisor, ok? Simples assim. Possuir um sistema de controle que permita a rastreabilidade da PET. O que isso quer dizer? Gente, a PET ela tem que ter um código, uma numeração. Você pode pensar em uma numeração tipo 0001 barra e aí 14, que pode ser o ano, por exemplo, referência ao ano de 2014, enfim. Você escolhe aí como você vai controlar essa PET. É importante que ela possa ser rastreada. Quando alguém desejar encontrar a PET de um trabalho anterior, essa permissão possa ser encontrada, tá legal? Entregar para um dos trabalhadores autorizados e ao vigia a cópia da PET, já falamos sobre isso. Encerrar a PET quando acabar, vamos ver aqui os casos de encerrar a PET, tá legal? Quando acabar o trabalho, quando houver condição não prevista ou quando houver uma pausa no trabalho, tá? Exemplos, pessoal. Exemplo de situações onde tem que ser encerrada a PET, tá? Por exemplo,
A gente falou sobre a importância dos equipamentos de monitoramento. Caso exista um risco de uma atmosfera explosiva naquele ambiente, deve estar sendo monitorado isso o tempo todo. Se se detecta que esse equipamento apresenta um defeito, nossa, você deve encerrar o trabalho imediatamente e vai encerrar a PET, tá legal? Situações adversas, por exemplo, risco de inundação externa, um risco novo de uma corrente elétrica, um vazamento de produto químico, seja dentro do interior, seja fora do espaço confinado, tá? É uma situação externa adversa que não estava prevista e deve ser encerrada. Por exemplo, pausa para almoço. Vamos supor, o camarada começou a trabalhar no espaço confinado às 9 da manhã, chegou lá meio-dia, ele vai parar para fazer o intervalo de almoço dele, encerra a PET, ok? E aí quando ele voltar, abre a PET novamente. É assim que está determinado na NR33, não sou eu que estou falando, é a NR33 que está falando, tá bom? Riscos não identificados anteriormente, como eu já falei, qualquer novo risco que vai ser exposto ao trabalhador é conveniente que a PET deve ser encerrada, é conveniente não, ela deve ser encerrada. Outra coisa importante é arquivar os procedimentos e as PETs por pelo menos 5 anos, tá ok? Tá, é o que está determinado aqui na NR33. Caso um representante do trabalhador, uma fiscalização, a CIPA, alguém peça para ver ou o procedimento ou a PET, você deve disponibilizar isso abertamente para esse pessoal. Você deve designar as pessoas que irão entrar no ambiente de trabalho. E essas pessoas devem estar capacitadas, seja no programa de espaço confinado, ou seja através do RH da sua empresa, deve haver uma lista com as pessoas capacitadas a entrar nos trabalhos, nos espaços confinados, ok? Isso deve estar claro, designar, tá legal? Garantir que o acesso ao espaço confinado somente se inicie com a devida autorização, tá? Exemplos de medidas: sinalização, isolamento da área, travamento, bloqueio e também, pessoal, muito importante, além dessas medidas, o treinamento, ok? O funcionário treinado tem um potencial maior de agir conforme aquilo que a empresa espera. Então você pode muito bem treinar tanto aquela pessoa que foi capacitada, como você pode treinar também aquelas pessoas que não são capacitadas, que é a maior parte, na verdade a maior parte dos funcionários da empresa, ela não vai ser capacitada para entrar no espaço confinado, mas ela deve saber que quando ela vir aquela placa lá do anexo 1, que vai estar dizendo espaço confinado, risco de morte, ela não deve entrar naquele espaço. E se ela ver uma outra pessoa entrando, uma outra pessoa não capacitada, ela deve aí alertar, ok? Isso você consegue com treinamento. Informar os riscos aos trabalhadores. Por exemplo, no DDS, você pode informar os trabalhadores sobre os riscos do espaço confinado. E a gente já falou que antes do início do trabalho no espaço confinado, você deve, de novo, informar os riscos para aqueles trabalhadores capacitados que vão entrar no espaço confinado. Muito bem. Incluir os espaços confinados no programa de proteção respiratória. Se for o caso da sua empresa possuir um programa de proteção respiratória, é recomendável que você inclua ali, cite ali os riscos respiratórios existentes dentro dos espaços confinados. Tudo bem? Outras considerações, pessoal, outros detalhes importantes quando se trata de medidas administrativas. A PET ela é válida só para cada entrada. Como eu disse lá atrás, o camarada começou a trabalhar 9 horas, de meio-dia ele vai fazer o intervalo do almoço, tem que encerrar a PET, ok? E aí quando for voltar às atividades vai abrir nova PET, tá legal? Novo número, nova codificação, ok? Não vale deixar a PET em aberto, tem que ser encerrado, tá legal? Muito importante isso aqui, pessoal. Está determinado na NR33 que os procedimentos previstos na NBR 14606 e na NBR 14787 devem ser seguidos pela empresa. Então, se a sua empresa possui espaços confinados, você deve adquirir uma cópia legal das NBR, são emitidas pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Se você for no site ABNT, você pode adquirir, comprar essas normas. E aí uma última recomendação de caráter de medida administrativa é envolver o SESMIT e a CIPA na elaboração dos procedimentos
E importante também, uma vez por ano, recomenda-se que você avalie aquele procedimento para ver se ele está atualizado, se ele está trazendo os resultados esperados. E caso você detecte que ele precisa ser alterado, você vai fazer uma revisão nesse procedimento. Tudo bem? E agora vamos tratar das medidas de caráter pessoal. Muito bem. Primeira medida, exames médicos específicos para a função. É importante que o médico que vai gerar o atestado de saúde ocupacional, que vai examinar aquele trabalhador, tenha conhecimento de que aquele trabalhador irá exercer atividades de trabalho confinado, ok? É muito importante que ele saiba disso, tá? É importante também conhecer os termos da NR7 que trata do PCM-SO e da NR31 para o pessoal aí mais da área agrícola, tá legal? E é importante e óbvio, né, emitir o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, para esse trabalhador, como já é de praxe para qualquer trabalhador, ok? E o médico, ao examinar esse funcionário, ele deve se atentar para algumas patologias, alguns sintomas que possam vir a indicar que aquele trabalhador não deve atuar em espaço confinado. Por exemplo, tá? Por exemplo, uma pessoa que tem um histórico de vertigens ou que tem claustrofobia. Claustrofobia é aquele medo de ficar em local fechado. Se ele tem medo, de receio de ficar em um local fechado, como é que ele vai entrar no espaço confinado, né? Então, perda de memória, convulsões, distúrbios de audição ou de visão, tá? Qualquer sintoma, o médico vai saber trabalhar isso muito bem, tá? Qualquer sintoma que indique que aquela pessoa, ao estar no espaço confinado, poderá trazer um risco para a saúde daquele próprio trabalhador, então ela não é indicada para aquele trabalho, tá legal? Por isso é importante o médico conhecer isso aí. Segunda medida, pessoal, capacitar todos os envolvidos, direto ou indiretamente, ok? Então tem que ter curso de capacitação para o trabalhador, para o vigia, para o supervisor. É importante também que o responsável técnico ele receba também treinamento sobre a NR33. Isso é muito importante, tá legal? Capacitação. Muito bem. Próxima medida. A quantidade de trabalhadores envolvida vai depender das dimensões e características do espaço confinado e da complexidade da tarefa. Como a gente já falou aqui no curso diversas vezes, cada espaço confinado vai ter sua característica. Tem espaço confinado que pode ter mais de uma entrada, e pode ser necessário de repente ter 2 vigias, ok? Depende das configurações internas do espaço confinado, do que vai ser feito. Tudo isso vai determinar, deve ser analisado para se determinar quantos trabalhadores vão entrar naquele ambiente, quantos vigias precisam estar presentes, ok? O tempo de execução da tarefa, se for uma tarefa que vai levar pouco tempo ou mais tempo, pode ser que haja a necessidade de um revezamento no vigia, por exemplo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Outro detalhe muito importante, pessoal, que a NR3 deixa lá bem explícito, é vedada o trabalho em espaço confinado de forma isolada, ok? No mínimo tem que ter 2 pessoas, o trabalhador que vai estar dentro do espaço confinado e o vigia, tá legal? Não se pode trabalhar em espaço confinado uma pessoa só, é vedado isso pela ANR, tá legal? Quanto ao supervisor de entrada, pessoal, que medidas de ordem pessoal deve-se levar em consideração? Primeiro, o supervisor de entrada ele tem que emitir a PET, a permissão de entrada e trabalho, antes do início da atividade. Ele deve executar os testes, deve conferir os equipamentos, deve checar os procedimentos, ele deve executar a PET com rigor, prestando atenção em todos os itens que estão determinados na PET. Ele deve assegurar que os serviços de emergência e salvamento estão disponíveis antes do início do trabalho e estarão disponíveis durante o trabalho. Mesmo que a sua empresa use um serviço de salvamento externo, ok? Ele deve, o supervisor, ele deve verificar que aquele grupo de salvamento vai estar disponível tanto durante todo o trabalho confinado, ok? Se a empresa usa rádio, ele pode entrar em contato por rádio com aquela equipe e informar que haverá o início do trabalho confinado, enfim, checar tudo isso. Se necessário, ele deve cancelar a PET. Sempre que encerrar o trabalho, a PET deve ser encerrada também, ok? E, em alguns casos, ele pode atuar como vigia, tá? Vamos supor que o vigia, por algum motivo, precise se ausentar do trabalho, então o supervisor, daquela ausência curta, ele pode vir a substituir o vigia. Mas nunca
pode deixar de ter um vigia. A gente vai falar disso quando a gente falar agora das medidas pessoais relativas ao vigia. Em primeiro momento, o vigia deve manter uma contagem precisa dos trabalhadores dentro do espaço confinado, ok? Não importa o método, tá legal? Se ele vai usar um controle de crachá, espelho, se ele vai usar uma planilha, ele pode optar pelo método de controle, mas tem que existir um método de controle. Isso serve para evitar que pessoas sejam esquecidas dentro do espaço confinado, ok? Já falamos sobre isso anteriormente, volto a repetir aqui agora. O vigia também deve permanecer fora do espaço confinado, junto à entrada e em contato com os trabalhadores autorizados, ok? Se o vigia não tiver um contato visual com os trabalhadores que devem estar dentro do espaço confinado, ele deve ser capaz de se comunicar com esses trabalhadores, seja oralmente ou seja através de um rádio, ok? Mas é recomendado que ele esteja permanentemente em contato com os trabalhadores, checando se está tudo bem, se tem algum problema, se o estado de saúde e o estado mental dos trabalhadores está legal, está ok. Esse cheque é importante que seja feito sempre. Deve ser acionada a equipe de emergência quando necessário. Esse trabalho, ele é um trabalho do vigia. Sempre que ele detectar um problema, ele não deve comunicar ao supervisor ou comunicar ao responsável técnico. Ele deve entrar em contato imediato com a equipe de emergência. Ele deve saber operar os movimentadores de pessoas, é ele que vai operar esses equipamentos tanto para a entrada quanto para a saída do espaço confinado. Ele deve ordenar o abandono do local sempre que ele detectar uma situação de emergência que venha tanto de fora do espaço confinado quanto de dentro, ou se ele detectar alguma queixa, se alguém que está trabalhando dentro do espaço confinado detectar alguma situação, ele tem o poder de ordenar o abandono do local. Importante que ele não realize outras tarefas enquanto ele estiver como vigia do espaço confinado. Se ele está lá trabalhando como vigia do espaço confinado, de repente o gerente dele chega e fala: olha só, preencha esse relatório aqui para mim, preencha com bastante atenção porque é muito importante. Ele vai estar fazendo duas funções ao mesmo tempo, ok? Isso não é permitido. Se ele está atuando como vigia do espaço confinado, ele deve ficar atuando como vigia, porque ele é responsável pela segurança e saúde daquelas pessoas que estão lá dentro do espaço confinado. Tudo bem? E, gente, um lembrete final aqui. Em caso de uma atmosfera IPVA, o que significa isso? Uma atmosfera imediatamente perigosa à vida ou à saúde. Em caso de atmosferas desse tipo, é imprescindível o uso de máscaras autônomas de demanda, tá legal? Com pressão positiva, ou com respirador de linha de ar comprimido, com cilindro auxiliar para escape, ok? São equipamentos fundamentais, que faltou um R, deixa eu colocar aqui, para o trabalho quando se detecta que existe uma atmosfera IPVA, imediatamente perigosa à vida e à saúde. Ok, pessoal?